Bom, vamos lá. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os criativos. Lembrando que os criativos são talvez a parte que, que são responsáveis ali por atrair as pessoas certas. Então, se você faz errado os criativos, você provavelmente pode estar atraindo pessoas erradas. Às vezes, o que é errado quando eu falo errado assim, né? Às vezes o errado é trazer pessoas de uma persona que você não quer. Por isso que é muito importante você definir suas personas para quando você for fazer os seus criativos, você perceber se realmente é a persona que está entrando ou não. Porque às vezes você cria todo um processo e por algum motivo você deixou passar ou aqueles elementos de conexão que você colocou também estão atraindo outros tipos de pessoas, até de públicos totalmente diferentes. Então isso é importante você ter consciência disso. Então, o que é mais importante aqui nos nossos anúncios? Eles têm que atrair a atenção das pessoas certas e também ele tem que esquentar essas pessoas. Ou seja, o que é esquentar? É já deixar essa pessoa ciente que vem um produto ali na frente e que aquele produto tem preço, né? Então, isso é muito importante. Então, nos nossos criativos aqui no Caiu no Zap é Venda, como a gente não vai ter uma página de vendas, né? Então, depende muito do sistema que você vai usar. A gente não quer atender milhares de pessoas por dia para ter uma baixa efetividade nas nossas vendas, uma baixa conversão. Então, a gente quer justamente trazer as pessoas certas. Por isso que o modelo ideal de você fazer os anúncios é o modelo com o VUV, que daqui a pouco eu explico. O VUV é o Vídeo Único de Vendas e ele vai ter ali entre 2 minutos e 5 minutos, certo? Ideal ali entre 2 e 4 minutos. Por que isso, Dan? Por que tão longo? Porque, na real, se a gente quer segmentar pelos anúncios, se a gente quer fazer um filtro legal já nos anúncios, já que a gente não vai ter a página de vendas, a gente vai ter que ter alguns elementos que exatamente filtrem. E outra coisa, é importante você saber que quando você rodar os anúncios, pode ser que a sua relevância de conversão, que é a conversão alvo, né, que é o de enviar mensagem, por exemplo, ela pode estar no Facebook, nos relatórios, como sendo ruim, né? Ou a taxa de a CTR de clique no link também ruim. Por quê? Vai parecer ruim, né? E você não deve julgar isso como o fator principal. Porque, obviamente, se a gente quer tirar, excluir as pessoas, a gente vai atrair muita gente com o modelo de anúncio que eu vou te ensinar aqui. Só que a gente vai atrair muita gente, a atenção de muitas pessoas para o nosso criativo. Só que quando a gente atrai essas pessoas, tem que ficar até o final do vídeo apenas quem a gente quer. Tem que ver a nossa chamada para ação para falar com a gente no WhatsApp apenas quem está disposto a comprar. Quem está disposto a saber mais sobre o produto e saber que tem um preço para pagar. Então, obviamente, a taxa de clique no link ela não vai ser uma taxa de clique no link convencional. Isso não quer dizer que se você estiver tendo uma taxa boa, tá ruim, não. Pelo contrário, né? Então, se liga só nessas situações aí e sempre pensa que é um pouquinho diferente dos outros modelos, né? Então, quando você faz anúncios para página de venda, você faz anúncios de diversos tipos aí, você quer o máximo de pessoas possível, né? Não, mas como a gente vai vender no A1, a gente não quer o máximo de pessoas possível, a gente quer as pessoas certas. Se for num grande volume de pessoas certas, ótimo, mas se for um grande volume de pessoas erradas e certas misturado, os errados não vão valer a pena. Então a gente tem que fazer já essa segmentação. E ao longo do tempo você vai vendo, ó, tem criativo que está trazendo muita gente quente, mas esse muita gente quente está gerando um custo mais alto, né, para trazer essas pessoas. Já outros anúncios estão trazendo gente quente, pessoas quentes e mornas, mas que está um custo mais barato. E as mornas eu estou conseguindo converter. Então, opa, às vezes é melhor eu dar uma equilibrada. Então eu não vou trazer só quente, vou trazer quentes e mornas. O que a gente não pode ficar trazendo é gente muito fria, beleza? Até porque quando a gente vai anunciar, né, a gente pode até anunciar para o público considerado frio, ou seja, a gente não precisa anunciar para purchase, não precisa anunciar para initiate checkout, a gente não precisa fazer conversões, né? Pode ser até campanhas simples de engajamento, né? Que hoje o Facebook chama de engajamento, você manda para mensagens. Então, o nosso foco aqui é mensagem, certo? Então, no seu criativo, no seu anúncio, você vai usar mensagem, o objetivo de mensagem. É um público frio? É mais frio do que o purchase. Só que
é para isso que serve o Caiu no Zap é Venda, que é para esquentar as pessoas e a gente converter, mesmo sendo público frio, beleza? Então, vamos lá, começando o processo aqui. Bom, então aqui, ó, dentro da parte de criativos, nós temos 4 categorias aqui. A capa magnética, os VUVs, que são vídeos únicos de venda, os TUVs, que são textos únicos de venda, e tem os CUVs, que são os carrosséis únicos de venda, ok? Então, guarda essa nomenclatura. E aqui é o seguinte, você pode usar carrossel, você pode usar vídeo e você pode usar imagem e texto, certo? Só que o que acontece? Como eu já falei, o que você consegue passar uma maior quantidade de mensagens, né, de informações e trazer para o seu WhatsApp, para o Direct ou para o Messenger, as pessoas certas para comprar são os VUVs, os vídeos únicos de venda. E você pode fazer os seus VUVs aí, tanto alguém falando, né, um especialista falando, quanto você pode criar vídeos dark, que são aqueles vídeos de imagem e texto. Mas eu prefiro a pessoa falando, não é uma regra, eu prefiro a pessoa falando e as informações sendo congruentes, certo? Mas você tem várias opções aí para poder fazer e eu vou explicar aqui cada uma delas como que você faz, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu chegar para cá. Bom, então vamos lá, vamos começar com a capa magnética. O que é a capa magnética, Dan? Bom, não tem jeito, né? Todo vídeo que a gente for fazer, toda imagem que a gente for utilizar, os carrosséis sempre vai ter uma primeira imagem, que essa primeira imagem é aquela imagem do 0 segundos, 0 até 1 segundo, certo? Não tem jeito, o cérebro vai captar as informações que tiverem ali. Então, se você quer chamar a atenção do seu público, você tem que chamar a atenção em menos de 1 segundo. Então, o que acontece? Se eu tenho que chamar a atenção em menos de 1 segundo, para eu chamar essa atenção, eu vou ter que prestar atenção em alguns elementos. E é por isso que você vai ter que ter uma capa magnética, que é uma imagem que vai sempre antes dos vídeos. Ou na capa, então quando você postar lá o seu vídeo no Instagram, ele vai te pedir a capa. Quando você vai fazer um anúncio, ele vai te pedir a capa. Se você for postar um TUV, que é um texto único de vendas, você vai ter que botar a capa magnética, que é a imagem, e botar o texto embaixo, certo? Então, aqui é um exemplo de capa magnética, certo? E o que é que essa capa magnética tem? Já vai gravando aí, ó. Já é parte do método aqui. O que é que a capa sempre tem que ter? Uma frase forte com elemento de conexão específico. Isso você já estudou, elemento de conexão, a gente já estudou nos vídeos anteriores. Uma frase forte com quebra de padrão, você também já estudou. Elementos de conexão globais e elementos de conexão específicos. Aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. Precisa ser assim? Não. Você pode fazer do jeito que você quiser. Daqui a pouco a gente vai ver outros exemplos. Mas eu gosto de fazer assim, com 2 headlines. Eu já falei isso na aula magna. 2 headlines e os elementos de conexão, certo? Aqui, por exemplo, você olha o seguinte, ó. Eu estou falando de algo que tem relação com a China, que é uma medicina tradicional chinesa. Então eu botei aqui uma frase, eu nem sei o que quer dizer isso, certo? Não estou falando para chinês, estou falando para brasileiro que não entende esse troço aqui. Mas é um elemento de conexão. Botei o vermelhinho aqui, ó, com essas rajadas atrás, eles também são elementos da China lá. Mas obviamente que a pessoa não percebe, mas o cérebro percebe. É isso que eu quero deixar claro para você aqui. Isso daqui, a pessoa vai ter consciência só depois de alguns segundos. Mas o cérebro ele já sabe tudo que está rolando ali em poucos segundos, certo? Então, para isso que a gente usa os elementos de conexão. Então, o que é que eu tenho aqui de elementos de conexão nessa... Eu estou tentando apertando ali. O que é que eu tenho de elemento de conexão aqui, ó, nessa imagem? Então, vamos lá. Vamos analisar ela aqui. Então, primeiro, aqui é o chinesinho aqui, né? Aí eu botei, ó, olha o que acontece. A quebra de padrão é aqui, ó. Esses botões na orelha, certo? Botões na orelha. Aqui eu botei uma orelha com uns pontos vermelhos, certo? Para caracterizar botões ou, enfim, chamar a atenção do cérebro ali. Aí eu botei agulhas aqui, ó, outra orelha com agulha e outra orelha com agulha, certo? Esses elementos de conexão, eles são elementos
que estão relacionados com o meu dor específica, né? Com o meu interesse específico, que é a auriculoterapia, né? Botei o podem fazer milagres que quebra o padrão, tanto botões aqui quanto podem fazer milagres, quebra o padrão e é a promessa forte, que eu já expliquei para vocês, que a gente tem que ter essas promessas fortes, né? Lá na aula magna. E minha filha aqui, por quê? Porque o meu público são mulheres de 35 a 54 anos e normalmente essas pessoas já têm filhos, 1 ou 2 filhos que vão até em torno ali de 3 a 8 anos de idade, certo? Então botei uma criança que chama atenção, certo? E também tem um elemento de conexão específico aqui, ó, que é esse trocinho aqui, que é um vaporizador para óleos essenciais que tem a ver com o meu público. Então eu peguei isso daqui. Isso não fica aqui. Eu simplesmente coloquei para fazer esses elementos de conexão. Então, olha quantos elementos a gente pode ter, certo? Eu poderia ter no fundo aqui do meu vídeo, eu poderia estar usando uma camisa específica, eu poderia estar usando alguns elementos de diversas formas. Não precisa necessariamente ter essas imagens, mas como esse aqui deu um engajamento muito bom, deu um retorno, tá dando um retorno muito bom, vendendo muito bem e ele tem altas taxas de engajamento, eu trouxe para vocês aqui, certo? Então eu nem gosto de estar compartilhando as coisas do meu instituto aqui, porque aparece sempre concorrentes aí desleais no meu nicho, mas enfim. Então o que acontece? É isso, beleza? Essa é a capa, essa é a imagem que vai aparecer no início. Obviamente eu tirei do vídeo aqui, apareceu, eu tô aqui com os olhos fechados, né? Mas tudo bem, beleza? Então, só para vocês entenderem o que é que tem que ter nessa capa magnética. E a capa magnética, a gente vai utilizar em todos os tipos, no VUV, no TUV e no carrossel, beleza? Então vamos lá. Bom, agora é o seguinte, o que não pode faltar nos seus criativos, certo? Que é muito importante. Quais são as leis? Eu aproximei aqui. O que é que não pode faltar aqui? Ó? São elementos obrigatórios. Ou seja, toda vez que eu for fazer um criativo, VUV, TUV, o texto com vídeo, carrossel, não importa. Toda vez que eu for fazer, eu tenho que vir aqui nessa tabelinha e olhar. Eu estou contemplando todos os elementos obrigatórios. Então vamos ver quais são os elementos obrigatórios. Primeiro, frase forte com elemento de conexão específico. Aqui eu trouxe o exemplo que vocês vieram. Então assim, nada melhor do que mostrar o que deu certo para vender para vocês, não é verdade? Então vamos lá, ó. Qual foi a frase forte que eu utilizei? Caiu no Zap, é venda de conexão específico, né? Com elemento de conexão específico, ó. O que é elemento de conexão específico aqui? Tem 2, vender e Zap, certo? Que é o WhatsApp. Frase forte com quebra de padrão. Chupa. Não foi uma frase, foi uma palavra só, mas é uma quebra de padrão, certo? Pode ser frase, pode ser uma palavra, enfim. Tem que quebrar o padrão, ou seja, algo muito doido, nada a ver. Pô, aqui ninguém bota isso, o que é isso aqui? Por que isso daqui? Daqui a pouquinho vai ficar mais claro isso daí. Outra coisa, elementos de conexão globais e específicos. Então lembra lá, o que são os elementos de conexão, né? Globais e específicos. Lembra que eu expliquei lá nas aulas anteriores. Os globais são referentes à vida da pessoa em si, que não tem nada a ver com a procura dela pelo seu produto. E nós temos os elementos de conexão específicos, que são elementos que têm a ver com aquilo que você está vendendo, com a transformação que a pessoa está querendo, com a dor que a pessoa está latente em relação àquilo que você está vendendo. Vamos lá. Tocar em pelo menos uma dor específica. Tem que ter... no caso aqui, peraí, antes, rapidinho. Elementos de conexão globais específicos, eu usei aqui, ó, o verde, que tem a ver com o WhatsApp. O WhatsApp, o Zap, se o nome Zap, né, é muito mais... chama muito mais atenção pra mim. Falar Zap, a pessoa sabe que é Zap, o cérebro sabe que é Zap, mas ela para olhar se é isso mesmo, certo? E venda, certo? Usei aqui, separei para usar para vocês, para vender para vocês. Tocar em uma dor específica. E aí eu botei, ó, não tá tendo ROI, não tá vendendo, não tá tomando bloqueio. São dores específicas, certo? Que muitos de vocês têm. Tocar em pelo menos uma dor global. No storytelling, que eu usei storytelling, vocês vão ver daqui a pouco o roteirinho do vídeo. Eu tava passando isso por falta de dinheiro. Quase me separando da minha esposa. Contei a minha história. História real, porém, eu tava usando elementos que
são dores do meu possível cliente. Eu peguei vários elementos assim, eu falei, pô, quais são as dores que meus clientes têm? Fiz o mapeamento e o que é que eu já passei, que eu posso contar aqui, que eu faço, gera conexão. Então é obrigado a gente usar isso. Tocar em pelo menos um desejo específico, então no caso aqui eu usei ROI 10x, então aqui o foco com você é o ROI 10x. Então, ó, é um desejo específico, tem a ver com aquilo que eu tô falando, certo? Com aquilo que você faz. Tocar em pelo menos um desejo global, olha lá, no storytelling, hoje eu tenho uma vida de sonho, tenho minha casa, tenho meu carro, tenho isso, parará, 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 sempre. E menção que há pagamento, eu falei, né, é pago, até consertar aqui que tá e pago. É pago, mas vale cada centavo de investimento, então tem lá no vídeo também. Então é pago, você vai me pagar, eu vou vender para você, então tem que estar claro isso daí. E uma chamada para ação para falar com o atendente, sempre. Então, ó, clica aqui embaixo para falar diretamente comigo ou com minha equipe, manda um direct para falar comigo com minha equipe, então sempre. Então, entenderam, né? Independente se eu vou fazer texto, vídeo, carrossel, eu tenho que ter esses elementos aqui, ó. Então você vai gravando e depois fica muito fácil. Eu faço isso sem precisar olhar mais nada, mas com o tempo a gente vai fazendo isso. Mas pega. E isso não é só em relação ao método, mas em relação a todo tipo de anúncio que você for fazer. Se você usa essa estrutura aqui, ó, não precisa ser na ordem, certo? Isso não é uma ordem. Mas se você coloca esses elementos aqui, ó, a chance de você gerar conexão, gerar engajamento, gerar atenção, chamar atenção, né, e gerar conversão é muito grande, certo? Então, tá aqui, obrigatórios. Esse documento vai estar para vocês aqui. E alguns recursos que são acessórios. Então, por exemplo, eu usei o storytelling, né? Então, ó, storytelling, depoimentos, escassez, o preço. Então, por que preço, Dan? Se você vende um produto que a vantagem é o preço, então o que é a vantagem é o preço? Todo mundo vende uma sandália por R$67. Se sua sandália é R$39,40, você tem um preço como vantagem. Outra coisa, se você está vendendo um produto mais caro, certo? Por exemplo, o Caiu no Zap é Venda agora, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu coloquei o preço no bot, no primeiro contato que a pessoa tem comigo, no bot, que é pelo bot ainda. Por que eu botei? Porque estavam chegando ainda muitas pessoas, mesmo sabendo que ia pagar, falando que não tinha o dinheiro do Caiu no Zap é Venda, o quanto que eu estava cobrando. Então, o que foi que eu fiz? Quando eu percebo isso, que está chegando muita gente, eu estou deixando de vender porque não tinha o preço, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma estratégia de ancoragem para colocar o preço. Então, o que foi que eu fiz no bot lá? Eu coloquei assim, olha, esse produto, como o Dan já falou no vídeo, não é para amadores e ele tem um preço. E você vai precisar investir entre 197 e 997, 597, não lembro quanto eu falei, que tá lá. Mas eu falo, você tá pronto para investir, né, na sua vida, na sua carreira, para poder ter isso ou para poder ter aquilo? E aí agora sim, chegam as pessoas certas para mim. Entra uma quantidade menor de pessoas para mim, no WhatsApp ou para minha equipe, porém, entram pessoas que já têm uma consciência sobre mais ou menos quanto vai gastar, quanto vai investir, certo? Então, isso pode entrar ou não, depende da situação. E o efeito TikTok, que é o efeito da internet hoje, eu chamo de efeito TikTok, mas é o efeito da internet hoje, que são aqueles vídeos que geram, sempre, né, que geram antecipação. São vídeos que contam uma história, tem um início e a pessoa fica querendo ver o final. Tem uma questão de suspense ali, né? Olha, tipo, aquelas pessoas que pegam aqui uma faca, ó, tem uma faca aqui, a pessoa vai andando com a faca aqui, ó, pam, vai andando, a câmera filmando, e aí no final o cara vai e corta uma maçã, sei lá. É contar uma história com um suspense, certo? Então, esse efeito ele é muito bom, eu usei com vocês naquela partezinha que eu falo, pera aí, só um pouquinho, vai cair, vai, prim! Aí eu solto um elemento de conexão, ó, suspense para um elemento de conexão específico. Então, logo depois vem o elemento de conexão. No caso de vocês, eu usei a máquina registradora, certo? Ok? Então, feito aqui, nós já sabemos, é simples,
é para ser o mais simples possível. Agora você tem aqui um guia do que a capa, como a capa deve ser, quais são os elementos obrigatórios e os elementos que você pode acrescentar, beleza? Agora vamos para cada um dos tipos de criativos. Então, começando com o VUV. Na verdade, vamos começar aqui com o TUV, que é o Texto Único de Vendas. Bom, o Texto Único de Vendas, ele vai ser simples. Ele vai ser o texto que você vai criar no VUV, ou seja, era para ter falado do VUV primeiro, mas você vai criar o texto do VUV. Então, se eu crio um texto, eu vou criar a copy, não vou falar fazer o VUV aleatório, né? De cabeça, que eu posso errar, posso não fazer bem feito, posso esquecer algum elemento. A não ser que você faça uma coisa no improviso e tenta lá e dá certo. Mas, enfim, ou como eu, por exemplo, eu faço minhas copies, às vezes eu escrevo para poder ver aqui, ler aqui, mas na maioria das vezes eu vou, porque eu já estou acostumado, eu já fiz isso muitas vezes. Mas vamos lá. Eu trouxe uma capa magnética aqui para vocês verem, mais uma, né? Que é uma capa magnética estática. Aquela dali tinha um vídeo, né? Mas essa daqui, eu botei essa imagem aqui só para vocês entenderem o lance de chamar a atenção, né? E o VUV é o seguinte, o TUV é o seguinte, a imagem com os elementos de conexão, e essa imagem com os elementos de conexão, eu vou mandar a pessoa pro texto, ó. Não tem jeito. Ela tem que chamar a atenção, criar uma conexão, a pessoa tem que saber do que se está falando ali, né? Do seu público, então só interessa o seu público, e você bota leia o texto para entender. Então tem que ter essa chamada, né, na ação, certo? Para ação, ok? E o que vai vender é o texto. Então é o texto do Instagram, certo? Ou o texto do Facebook. Então para você impulsionar, você vai precisar ter, impulsionar um texto, você tem que ter uma imagem. Então a imagem vai continuar sendo a nossa imagem aqui, ok? Vamos lá, a capa magnética. Então para fazer o texto, simples. Agora o VUV, né? Quais são os elementos do VUV? Primeiro, aqueles elementos tem que estar, né? Os elementos que eu falei lá, ali agora há pouco. Os elementos obrigatórios. Agora é o seguinte, vamos lá. Quais são os elementos do VUV? Aqui é ordem, certo? Aqui já é ordem. Vamos lá. Primeiro lugar, a capa magnética tem que ter, sempre. Segundo lugar, apresentação. Eu sou Danilo Vale, professor de auriculoterapia. Aqui eu posso colocar também, como eu falei que era acessório, eu posso colocar o efeito TikTok, certo? Qual é o efeito TikTok? Então vou botar aqui, efeito TikTok. Pronto. Posso botar efeito TikTok aqui, certo? Ter ou não ter. Então vou botar um entre parênteses aqui. Ou botar um efeito TikTok. Depois a apresentação. Eu sou Dan Vale, professor de auriculoterapia. Aqui eu trouxe já uma copy para vocês, certo? Mais ou menos, não é copy toda não. Eu sou Dan Vale, professor de auriculoterapia. Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre como eu fazia 100 e 200 reais por dia com a auriculoterapia e sem trabalhar para ninguém. Ok? Então olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou abrindo... Primeiro eu fiz a capa magnética, que vai dizer algo do tipo assim... Botando semente na orelha, eu fazia de 100 a 200 reais por dia. Faria uma capa magnética assim, certo? Faria não, fiz. Esse anúncio existe aqui, só que eu não trouxe o criativo aqui para não ficar demais, né? Por conta dos meus alunos que são meus concorrentes. Então aqui, ó, eu sou Danilo Vale, professor de auriculoterapia. Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre como eu fazia 100, 200 reais por dia com a auriculoterapia e sem trabalhar para ninguém. Essa é a minha apresentação aqui. O ano era... Eu vou para o Storytelling. No Storytelling eu vou usar aqueles elementos ali que são os obrigatórios, certo? Também. O ano era 2011 e eu estava muito mal financeiramente. Eu ainda estava na faculdade e meu tempo era muito curto. Naquela época, conta a história. E aí vem, ó. Depois eu venho na sequência. Eu ensino, resolvo ou conserto. Ou seja, eu tenho que dizer que eu faço isso. Então, é por isso que hoje eu ensino pessoas a auriculoterapia de modo que possam trabalhar e ajudar pessoas e principalmente viver bem como terapeuta. Isso é o desejo das pessoas, né? Através de quê? Aí agora eu sigo, ó, através de... Vocês têm o roteiro do VUV todinho, certo? Eu tô passando aqui para ficar muito mais fácil, mais tranquilo, mais lapidado.
Através de, no meu curso online de auriculoterapia. Então, por onde que eu ensino? Que aí eu começo a quebrar a objeção, que pode ser feito até mesmo por pessoas que não são formadas. Então, eu pego uma objeção principal e coloco ali. Aí, preciso dar a menção do preço. Isso no VUV, né? No vídeo que vai lá rodar, que vai ser impulsionado. Eu ensino, sem você precisar investir muito, tudo que você precisa para fazer o mesmo que eu fiz até chegar até além. Então, perceba que eu comecei aqui, com a capa magnética, atrair atenção, gerei um efeito de suspense ou não, fiz a apresentação, quem eu sou, e obviamente na minha apresentação eu jogo elementos que vão fazer a pessoa entender que eu sou um expert, uma autoridade, que eu sou alguém, uma persona transformada, né? Aqui, no storytelling, eu conto um pouquinho da história para poder usar aqueles elementos ali de dor, de desejo. Então, a dor, quando eu faço storytelling, gente, basicamente a gente vai usar a jornada do herói, né? E o herói é o quê? É como se fosse a persona que você já mapeou, que sofria as dores e depois de passar pelo produto ou serviço que você está oferecendo, ela agora está assim. Então, eu sou a pessoa que está apresentando, né? Pode ser fictício ou não. A pessoa que está apresentando, ela vai ter que dizer no storytelling que passava por isso, todas as dores que a pessoa passa agora. Por isso que é importante a gente ter um mapeamento do público, ter as dores que a pessoa passa agora e que hoje já está muito melhor. Então, a evolução da história acontece da seguinte forma. Eu estava do jeito que você está hoje e eu me tornei quem você quer ser. É isso. O storytelling é isso. E por onde, depois do storytelling, né? Por onde eu fiz, como eu fiz isso, ou como eu posso te ajudar, que é a parte do ensina, resolve, conserta, né? E aí depois, obviamente, através de quebra a objeção, faz a menção, o preço, e aí vem por último a chamada para ação. É simples, gente. É só pegar aqui e falar, vamos lá, Dan, agora eu vou criar minha capa magnética. Criei minha capa magnética, a minha não, né? Vou tentar criar várias, pegar vários elementos de conexão, criar vários. Aí eu vou lá e vou fazer a apresentação. O que eu posso colocar na apresentação que chame a atenção do meu lead? E tudo vai ter um pouquinho de dor e desejo. Tudo vai ter ou dor ou desejo que você já mapeou na etapa anterior. Sempre. Por isso que é importante, quando eu faço um bom mapeamento antes, eu agora vou chegar aqui, vou pegar os exemplos que o Dan tá me dando, de todo tipo de criativo aqui, vou pegar o roteiro que já está para vocês no documento, e eu vou só substituir algumas coisas, criar meu próprio modelo, mas o mais importante é você sempre tocar no dor e desejo, sempre tocar dor e desejo, certo? A pessoa quer a solução do problema, sempre. Então, chamo para ação. A ação é o quê? Entra no Zap, clica no botão abaixo para falar comigo no direct, clica no botão abaixo para falar comigo no WhatsApp, para falar no Messenger, onde você quer que esteja, mas chamando a pessoa para conversa. Sempre, é o nosso objetivo aqui, né? E o carrossel, no carrossel você vai usar, pode usar mais ou menos, mas eu acho ideal 5 imagens mais um texto com AIDA, certo? E aí eu trouxe aqui para a gente ver as 5 imagens que o nosso carrossel, certo? Então fiz uma brincadeira aqui para vocês entenderem que a gente pode fazer com outros modelos. Olha a imagem que eu botei, Vai ficar coçando? Todo mundo tá vendo que o cara tá coçando a bunda aqui, né? Ou vai entrar em ação para fazer os seus criativos agora? Eu tô falando com vocês, né? Vai ficar coçando o chicote ou vai entrar em ação para fazer os criativos agora? Então a capa magnética seria isso daí, basicamente, né? Tô usando elementos aqui, Esses elementos, eles são elementos globais de conexão, certo? Que as pessoas acabam coçando a bunda, principalmente você vê as crianças ali, né? Sempre alguém vai lembrar de alguma coisa, é uma coisa... Eu fiz aqui para brincar, para resenhar, mas, é uma parada que acontece com os seres humanos, né? Ou vai entrar em ação, fazer os seus criativos agora, elemento de conexão, frase forte, efeito forte aqui, usando conexão específica, certo? Tal qual eu ensino lá para fazer a capa magnética. Aí vai para o segundo carrossel. Falta criatividade para criar os seus anúncios, não é? Eu também acho. Conexão. O carrossel não dá para criar um texto absurdo, grande. Então vamos lá, falta criatividade. Eu tô falando com vocês, né? Falta criatividade, não é? Tá bom, mas a pessoa tem que dar a sensação de continuidade.
Hoje eu me sinto o Dan Picasso dos anúncios. Então, por quê, ó? Ó a resenha aqui, né? Hoje eu me sinto o Dan Picasso dos anúncios. E o melhor, sem precisar pensar muito. Por quê? Porque é uma dor específica. Eu não quero ficar pensando em fazer meus criativos. Eu não quero. Eu poderia botar aqui sem precisar pagar copyright, sem precisar pagar designer, sem precisar ficar horas e horas tentando ter uma ideia, né? Por que que você não precisa usando o Caiu no Zap Venda? Porque você vai fazer o mapeamento do público. Quando você fizer o mapeamento, você vai colocando tudo aquilo que for possível, né? Olha lá. E você vai usar elementos de conexão. Então, quando eu preciso gerar isso, eu sempre penso assim, ó, para fazer isso aqui, o que por exemplo, se eu vou falar com você sobre ser um artista, né? Criar anúncios é arte, né? Então, ser um artista, quem são as referências de artista que todo mundo conhece, sei lá, faz parte da memória afetiva das pessoas, Picasso. O que eu posso quebrar o padrão aqui? Porque se eu botar só um pintor, beleza, é family friend, tá tudo bem, as pessoas vão saber que é Picasso, que é um pintor, mas eu posso pegar um elemento ali, ó, que também as pessoas falam, mas que quebra o padrão, mas as pessoas falam sempre em off e tal, não é uma questão comum, e eu vou lá e procuro uma imagem que eu possa fazer uma comunicação de duplo sentido, mas sem ser invasivo demais, né? E aí tá aqui, ó, e o melhor, sem precisar pensar muito, botei aqui rapidinho só para mostrar para vocês. É óbvio que se isso fosse um anúncio, eu pensaria muito mais para usar os elementos da melhor forma possível e dentro das regras. Olha lá, aí eu quebro a objeção e trago facilidade, ó. Eu só copio e colo os scripts do Caiu no Zap Venda, ó, e aí boto aqui como colava, elemento de conexão de novo, afetividade, criança interior, né? Ó, o método de vendas do Dan, que foi baratinho, olha a menção de que é pago, e já me fez ganhar muita grana com baixo investimento. Então, desejo também, né? Ó, pera aí, tem uns elementos aqui, calma. Vamos lá, pera aí que eu passei aqui, vamos voltar aqui. Na imagem 1, eu vou ter a minha capa magnética, certo? Na imagem 2, tá aqui, ó, menção a dor específica. É só seguir a sequência, menção a dor específica. Então aqui é falta de criatividade, né, para fazer os anúncios. Ok, menção a dor. Aqui, menção ao desejo, que o desejo é fazer anúncios no estado da arte, aqui dessa aula específica, né? Fazer anúncios tops que vão funcionar, né? Hoje eu me sinto Dan Picasso dos anúncios. Para quem passou recentemente no funil lá do Caiu no Zap Venda, no bot ainda, eu falo assim, você vai vender como botine, né? E fazer anúncios que vem e fazer os seus atendentes venderem como botine, se tornarem verdadeiros botines. Todo mundo conhece o botine, que é o vendedor lá que era do Polishop, não, enfim, não lembro. Mas chama ele, a gente lembra que é botine, não lembra que é a empresa. E aí, ó, fiz a chamada para ação. Chama ele no direct aí e diz assim, ó lá, fiz uma brincadeira também. Ou seja, a comunicação para mim é importante, certo? Trazer elementos de conexão, ó. Fala gordinho careca mais bonito do Brasil. Eu quero os scripts do Caiu no Zap Venda. Essa é a chamada para ação. Então, eu falei aqui, chama no direct e diz assim, né? Que é para mandar uma mensagem para mim. Ou seja, uma forma diferente, criativa de poder fazer isso, ok? Então, de onde vem essa criatividade? Que é exatamente sobre o post aqui, né? Essa criatividade vem exatamente, não sou eu, sou péssimo fazendo, sempre fui péssimo, mas eu sempre dependia de outras pessoas, de copywriters, enfim. Só que quando eu fiz lá o mapeamento do público, que eu já compartilhei com vocês, e já fiz o processo para que vocês pudessem para que eu pudesse otimizar a minha forma de criar anúncios, minha equipe pudesse fazer, aí a gente chega nesse ponto aqui que no início vai parecer um pouco complicado, mas depois você pega o macete, certo? Então, galera, tá aqui, ó, vou compartilhar com vocês também, tá aí do lado na parte de materiais. É isso, fazer os criativos é isso daqui, certo? A inteligência, a criatividade, ela vem do mapeamento do público. Depois, é só pegar esses roteirozinhos aqui, é só pegar esses elementos aqui e ir, ó, fazer um checklist. Então, botei isso, falta isso. Vou botar aquilo, falta isso, bota aquilo. Então, vai pegando e vai criando os seus processos aí, tá bom? Então, é isso. A gente finaliza por aqui e até a próxima aula. Valeu!